A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Vamos dar início a mais um devocional. Nós temos estudado as 7 cartas do Cristo para as 7 igrejas lá no Apocalipse. E nós chegamos à nossa última carta, a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Então nós vamos estar lendo Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Essa é a apresentação da carta, o início da carta, e é a apresentação do Cristo. Todas as cartas que nós lemos, ela tem essa apresentação. Jesus ele vai escrever sobre quem é ele, quem é que está falando. E na maioria das cartas, nas 5 cartas, a carta de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes, Jesus se apresenta usando elementos, usando partes da visão que João teve lá no capítulo 1. Lá no capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20, João começa a falar sobre a visão que ele está tendo, sobre esse momento onde ele é levado em espírito para ver o Senhor, ver o Deus, ver o Cristo e começar a conversar, começar a anotar aquilo que Jesus vai falar para ele, E aí ele se apresenta, ele fala que ele viu, lá no versículo 9, lá no versículo 9 não, perdão, lá no versículo 13, no meio dele estava um ser parecido como um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés, com uma faixa de ouro em volta do peito. Ele vai falar, seus cabelos eram brancos, seus olhos brilhavam como fogo, seus pés brilhavam como bronze. E ele vai descrever esse homem que é o Cristo Jesus. E esse homem também vai se apresentar, ele vai falar, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, eu tenho na minha mão direita as 7 estrelas, você me viu no meio dos 7 candelabros. E depois dessa descrição que João faz, ele começa as cartas. E aí essas cartas vão começar com Jesus se apresentando dessas formas. Olha, eu sou aquele que segura as 7 estrelas, eu sou o primeiro e o último, eu tenho a espada afiada dos 2 lados. Então ele se apresenta da forma como João viu ele. Mas tem 2 cartas, que é a carta de Filadélfia e a carta de Laodiceia, onde isso muda. Onde ele não se apresenta usando as características, os aspectos que João tinha visto na visão. Ele se apresenta de formas diferentes, para simbolizar coisas diferentes. Na carta da Filadélfia, ele vai se apresentar, olha, aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave que pertencia a Davi, quando ele abre, ninguém fecha. A gente viu que a carta da Filadélfia é uma carta de encorajamento. Então ele se apresenta como santo, porque ele está falando, olha, vocês são fiéis e têm buscado a santidade, vocês têm tentado se parecer comigo e isso é bom. Ele fala sobre a chave, porque ele está falando sobre as coisas que ele vai fazer na Filadélfia. Ele fala, olha, vocês vão ver que eu vou ser esse, que tem a chave, que pode abrir e ninguém vai fechar, e eu vou abrir coisas para vocês. Lá em Filadélfia era a igreja que não teve correção. Já a Laodiceia é o completo oposto. Laodiceia é a igreja que não teve nada de bom, que Jesus não encontrou nada de bom para falar. Jesus vai falar sobre Laodiceia e ele não tem um elogio, ele não vai falar nada de bom. Qual que era o problema da Laodiceia? O que era tão ruim que a Laodiceia tinha, que a Laodiceia fazia, que o Senhor não podia falar nada de bom dela? O Senhor vai começar explicando para a Laodiceia qual é o problema dela na sua apresentação. Essa é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Jesus ele tem que se apresentar como ele se apresentaria, como ele falaria para alguém que nunca soube quem ele é. As outras cartas ele se apresenta mostrando aspectos novos. Aqui ele se apresenta no básico, olha, eu sou aquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Olha, eu sou o Filho do Deus. Olha, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou aquele que foi enviado por Deus para a terra. Essa apresentação de Jesus é como se ele falasse, olha, você nunca me conheceu de verdade. Você diz que me conhece, você diz que faz coisas em meu nome, mas você nunca me conheceu de verdade.
Eu tenho que me apresentar como o Amém, ou assim seja. Eu tenho que me apresentar como aquele que é enviado de Deus. Na Bíblia, a gente vê momentos em que os falsos mestres tentam corromper a imagem do Cristo. E aparentemente, na Laodiceia, eles não entendiam quem era Jesus de verdade. Eles não entendiam quem era o Cristo, que o Cristo é Deus, que o Cristo é parte da Trindade. E Jesus tem que se apresentar para eles, mostrando já, olha, vocês não sabem quem eu sou. Por isso eu não posso me apresentar da forma como eu me apresentei para as outras igrejas, nem mesmo da forma como eu me apresentei para Filadélfia. Eu tenho que me apresentar para vocês do começo. Hoje vocês acham que estão vivos, mas vocês não estão. Hoje vocês dizem que vivem por mim, mas vocês não vivem. Nós vamos ler isso no restante da carta. Mas o principal é, olha, vocês não sabem quem é o Cristo. E esse é um chamado para as igrejas. A igreja precisa ser fundamentada em quem é Jesus. Se a igreja não sabe quem é o Cristo, a igreja não tem vivido certo. Se a igreja não sabe o que é o Cristo, não importa o que ela faça, não importa as coisas boas que talvez existam, não importa. Porque você não sabe quem é Jesus, você não sabe o princípio. Então eu tenho que me apresentar para você de novo, Laodiceia. Olha, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou aquele que Deus enviou. Daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sou Deus. Tudo é feito por mim, tudo é feito por meio de quem eu sou. Você tem que primeiro entender quem eu sou. Porque você pode fazer coisas boas, você pode se esforçar, não importa. Você não é salvo enquanto você não entender quem eu sou. A igreja precisa entender. O principal de tudo é Jesus Cristo. Nós precisamos entender como povo, o principal de tudo em nossa vida é Jesus Cristo. Não é ministério, não é outros trabalhos, não é nada mais. O principal é Jesus Cristo. Que se isso se perder, então não vai existir nada de bom que o Senhor possa falar a nosso respeito. Vamos orar. Deus, essa é uma carta dura, Deus, para uma igreja, Deus, que não entendia quem você era de verdade, Jesus. E começou, Deus, a se formar, e começou, Deus, a crescer, e começou, Deus, a trabalhar, baseado, Deus, numa visão errada de quem ela tinha sobre você. Deus, como igreja, Deus, nós queremos, Deus, nos basear, Deus, a construção, Deus, física, Deus, e espiritual da igreja, Deus, em quem você é. Como povo, Deus, nós queremos, Deus, nos basear, Deus, em nosso íntimo, Jesus, na nossa vida com você, Deus, em quem você é, Deus, puramente, Jesus. Na salvação que só vem por meio de você, porque você é filho de Deus. Você não foi, Deus, um homem, você não foi, Deus, alguém, um missionário, simplesmente, Deus, você é Deus. Cristo, você é quem traz a salvação, nós queremos nos lembrar disso. Nos ajuda, Deus. Porque, Deus, a igreja não pode perder isso, Jesus. A igreja de Deus não pode perder o foco, Deus. Não é psicologia que vai salvar, não é filosofia que vai salvar, Deus. É você. Não deixa, Deus, que isso se perca, Deus, nas igrejas. Não deixa, Deus, que isso se perca no nosso coração. É isso que pedimos. Amém.